Olá, muito boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à 22ª live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF e estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam nos acompanhar até o final, não se preocupem, porque esta live está sendo gravada e estará disponibilizada em nossos canais de comunicação. Em falar nisso, eu convido todos e todas a acompanhar nossa programação de lives e edições anteriores em nosso site e em nosso canal do YouTube. Só procurar por inaf.org.br. Antes de começarmos, alguns avisos. Nossos painelistas podem visualizar os comentários aqui dentro do Zoom pelo chat e acompanhar as perguntas pelo botão de Q&A, também pelo Zoom. Pelo Facebook, nós iremos coletar os principais comentários e perguntas, também por conta do alto número de inscritos que tivemos essa noite. Em falar nisso, teremos espaço ao final para responder algumas perguntas ou os painelistas que poderão visualizar durante a sua fala poderão escolher como responder, seja durante as falas, seja posteriormente às falas. Nosso encontro de hoje está voltado para discutir o papel do parlamentar e da sociedade civil para a formulação de políticas públicas de saúde, políticas de saúde. Esta live contará com a participação do deputado federal Pedro Westphalen, presidente da Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares Graves, professor Dr. Rafael Stelmach, pneumologista e presidente da Fundação PROAR, Gustavo Sanmartin, fundação da CDD, Associação Crônicos do Dia a Dia, André Bortolucci Vicente, diretor de Relações Governamentais da Vertex Farmacêutica, e de Dr. Denizar Viana, ex-secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos para a Saúde do SUS. Para moderar esta mesa, professor Lindenberg Assunção Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF, para quem passa a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, Vitória. Bem-vindo a todos. Para mim é um prazer muito grande ter grandes nomes aqui hoje nessa live. E a ideia da live de hoje é justamente trazer os principais atores, que nós chamamos tradicionalmente como stakeholders, e que tiveram alguns e têm um papel fundamental na formulação de políticas públicas, especialmente na área de saúde. Temos aqui um deputado, temos um representante da sociedade civil de pacientes, um representante da sociedade civil médica, Doutor Denizar Viana aqui representando a universidade e recentemente o Ministério da Saúde, num papel importante de formulação de políticas, e um representante da indústria farmacêutica da Vertex, André Vicente. Todos sejam muito bem-vindos. Hoje o debate vai ser muito importante. Para mim é uma honra muito grande conduzir esse debate. E gostaria de dizer que doenças pulmonares, todos vocês sabem que tem um alto impacto social no Brasil, tanto de morbidade como mortalidade. E temos, dentro da pneumologia, eu sou farmacêutico de formação, mas tive uma formação dentro dessa área aqui no PROAR, do Dr. Álvaro Cruz, que também é colega do Dr. Rafael Stelmach, ao qual quero cumprimentar, dizer que eu tive um aprendizado muito grande como farmacêutico aqui, nesses programas, primeiro como farmacêutico do Hospital das Clínicas e depois como diretor aqui do Estado durante 8 anos, na implantação de programas especificamente em doenças como asma e DPOC. E hoje a gente tem hipertensão pulmonar e também fibrose cística, que são programas bem-sucedidos do Ministério da Saúde e vem sendo implementado durante os últimos 10, 15 anos. A asma especificamente a partir de 2002. E agora a gente tem novos desafios nessa, digamos assim, nessa população, e o que sempre me deixou muito, digamos assim, indignado, eu posso dizer, que como é que doenças que têm um impacto social tão grande em mortalidade, por exemplo, DPOC, vai ser a terceira causa de morte no Brasil, já agora em 2021, e agora com a Covid, dentro desse cenário tenebroso, onde a maioria dos pacientes morrem em decorrência de problemas respiratórios,
especificamente aqueles doentes que têm já essas doenças e, porventura, né, numa infelicidade, contrai o Covid-19. Então, hoje a gente tem um debate muito importante, porque essas doenças, elas são todas que eu citei aqui, fora a tuberculose, né, fora a pneumonia comunitária, que o doutor Rafael sabe que mata muita gente jovem no Brasil, e câncer de pulmão também, que eu não poderia dizer que são as 7 grandes, né, digamos assim, doenças na área de pneumologia que têm um impacto social muito importante. Eu gostaria de, primeiro, cumprimentar todos, e a gente vai começar pelo, evidentemente, a atuação parlamentar. Eu queria agradecer ao Dr. Pedro Westphalen pela participação, pelo tempo disponível numa sexta-feira, né, que nossas lives, doutor, aqui é um instituto que trata especificamente sobre acesso a medicamentos no Brasil. E a gente tem debatido muito a questão do acesso a tratamentos inovadores. E hoje a gente vai falar especificamente sobre doenças pulmonares, né? Primeiro, quero parabenizá-lo pela PL 3058, que prorroga a dispensa de cumprimento das metas do SUS para os hospitais filantrópicos e outros prestadores de serviços, que o senhor é autor, né? Só falta a assinatura agora do presidente, e que foi aprovado pelo parlamento, né? Eu tenho acompanhado, tive o privilégio com o doutor Denizar de participar também da Frente Parlamentar de Imunização, qual o senhor era presidente, e também o senhor está atuando como membro da Comissão Externa de Combate ao Covid. Então, o senhor, como parlamentar, tem um histórico muito importante de atuação na formulação de políticas públicas, e aqui eu citei as 3 principais, e agora estamos na formação de uma frente parlamentar de doenças pulmonares graves, né? Envolve basicamente essas 4 doenças que eu citei anteriormente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença do senhor e queria que o senhor explicasse para o público que nos assiste agora qual é os desafios que o parlamentar tem no enfrentamento, né, no lançamento de uma frente parlamentar dessa, e que tipo de atuação a gente pode esperar, né, de uma frente parlamentar em doenças pulmonares graves. Com a palavra, muito obrigado pela presença, deputado Pedro Westphalen. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Lindenberg, e quem agradece sou eu, ao INAF, pela importância que tem dado a temas relevantes do nosso país. Esse espaço é um espaço nobre, novos tempos, novas maneiras de comunicação, novas maneiras de poder nacionalizar temas dessa dimensão, e você que conseguiu reunir aí uma equipe de craques, com exceção desse parlamentar, os outros todos são realmente craques. Saudades aí do Denizar, foi um grande secretário de Ciência e Tecnologia, torcia para que ele ficasse lá, um homem aberto, além do seu conhecimento científico, compreendeu muito bem a importância do parlamento, e tivemos uma interlocução muito boa com ele sempre. Quero agradecer a todas as vezes que precisamos conversar com o Denizar, ele sempre foi muito atencioso e compreendeu que o parlamento é o lugar onde nós replicamos e refletimos as necessidades e anseios de uma sociedade. Ali acontece avanços e recuos, e nós somos os porta-vozes daqueles que nos elegeram. Não só para políticas públicas, para todos os temas de interesse nacional. Complementar o doutor Rafael, aí presente também, Estemac, né? Gustavo San Martín, não sei se está presente, participaria também. Enfim, ao André, tivemos recentemente juntos. Cumprimentando meu assessor Felipe, que está nos acompanhando, cumprimentando a todos os outros participantes dessa reunião. As frentes parlamentares, elas são, te diria assim, de fundamental importância para que alguns temas possam ter um foco no parlamento e dar vozes a todos os setores, ao paciente, à indústria, às pessoas que são responsáveis por políticas públicas,
ao governo, e é através do parlamento que nós fizemos esses avanços aqui. E nessa pandemia, nós tivemos a oportunidade de realmente constatar, através do novo normal, de como são importantes algumas questões, até porque está se focando tudo em cima do Covid, mas a vida continua. A vida continua. Eu tenho uma outra frente parlamentar que não falasse aí, que é a frente parlamentar Medtech, que é a Saúde 4.0, que é pegar toda essa tecnologia e fazer com que ela chegue até a ponta para ser usada principalmente pelos mais desvalidos. Então, nessas frentes parlamentares, nós temos oportunidades, por exemplo, de estar hoje aqui conversando, porque tem a frente parlamentar. Nós criamos a frente parlamentar. Nós fomos demandados e fomos informados e procuramos nos comunicar para saber o que se podia fazer para algumas pessoas que são uma minoria que precisam ser atendidas também. A frente parlamentar de doenças pulmonares graves, elas nos levou a conhecer e agora nós temos que nacionalizar e externalizar o porquê dessa frente parlamentar. Por exemplo, a asma grave, que atinge um percentual muito grande de brasileiros, que tem reiteradas indicações, tendo medicações alternativas que não são usadas e utilizadas porque não são aprovadas. Esses pacientes, além de terem reiteradas internações, eles acabam tendo um custo muito maior para o governo do que se tivesse o tratamento alternativo, que está aí, que é importante e que precisa ser, de uma maneira ou de outra, replicado, falado. Eu ontem estive em Brasília tratando de um outro medicamento, de vacinas, ontem em Brasília, na secretaria responsável lá em Brasília. Estive presente numa reunião mostrando a importância da ACWY, por que fazer. Felizmente foi aprovado da Coritec ontem, nós fomos lá pela Frente Parlamentar de Imunização. Então, nas frentes parlamentares nós damos visibilidade, nós conseguimos reunir atores, como você conseguiu reunir atores aqui, que conhecem o tema e sabem a importância que se tem numa frente parlamentar. E isso se torna oficial no Parlamento Federal. Por que nós fizemos a frente parlamentar de imunização? Só para as pessoas compreenderem, depois vamos focar na frente parlamentar de doenças pulmonares graves. Ao chegar no Parlamento, médico que sou, vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, há 40 anos militando no sistema sindical patronal, eu foquei na saúde, naturalmente, que é o motivo pelo qual eu tenho 5 mandatos de deputado, 4 estaduais, onde fui secretário de Ciência e Tecnologia, onde fui secretário de Transportes, recuperamos o IP do Estado, fui presidente da Assembleia, e agora aí focando fundamentalmente na saúde. Nós vimos que nos chegou a informação de que, embora nós tivéssemos um PNI, um Plano Nacional de Imunização, o melhor do mundo, o mais completo do mundo, gratuito para todo brasileiro, nós não estávamos atingindo os níveis necessários para dar tranquilidade e serenidade à população de não adquirir doenças. Aí fizemos um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho nos resultou num relatório e nós ficamos impressionados por que isso não acontecia. Grupos antivacinais, fake news, a própria excelência do programa, a não divulgação da importância da vacinação, nós, estando com as vacinas nas prateleiras ou nas geladeiras, prontas para serem feitas, e não eram feitas. E com isso voltou o sarampo. Hoje nós temos 21 estados com sarampo. Nós temos o perigo de voltar a poliomielite. Então, isso nos instou a fazer esse debate, um debate permanente. E fizemos a PNE. Fizemos a Frente Parlamentar de Imunização Nacional, onde temos debatido permanentemente alternativas que são mais saudáveis, mais importantes e que têm que ter eco nos executivos municipais, estaduais e federais e replicar nos estados. E aí me chegou também, até porque nós começamos a fazer as pessoas entenderem que a saúde é um todo, embora seja ligada aos hospitais, 90% das questões de saúde aproximam todo o setor. A indústria, o distribuidor, o operador, o hospital, o governo, 90% das questões nos aproximam, 10% afastam.
Então, vamos começar pelo que aproxima. O que nos aproxima a todos nós? O paciente. Aquele que é o motivo de eu ser deputado federal. Médico que sou, com as minhas atividades aqui, perfeitamente poderia ser tocado sem fazer política. Gosto de fazer política e vejo que os avanços e recursos de uma sociedade elas se dão num país que fundamenta o seu sistema político na democracia, no parlamento. Não tenha dúvida nenhuma. É no parlamento federal, no parlamento estadual, nos parlamentos municipais. Então, nessas frentes parlamentares, nós temos uma oportunidade única de setorizar algumas discussões. Agora vamos então para a frente parlamentar de Medtech. Por que eu fiz isso? Nós temos um avanço muito grande de tecnologia, mas nem sempre se consegue colocar ao alcance dos mais desvalidos. Hoje o Denizar é um craque nisso aí, sabe muito bem, certamente vai brilhantar muito esse debate. Nós temos a cirurgia robótica, que faz, por exemplo, com precisão uma cirurgia de próstata e o paciente não fica com incontinência urinária. Nós temos hoje a terapia genética, nós temos medicamentos à disposição que têm que chegar na ponta. E, para isso, nós precisamos fazer essa discussão nessa frente parlamentar Medtech, que é a saúde 4.0, ou seja, a inovação e tecnologia a serviço da saúde. Frente parlamentar de doenças pulmonares graves. Por quê? Porque é uma parcela muito grande de pacientes brasileiros que poderiam estar, inclusive, inseridos mais na sociedade com uma vida normal ou quase normal, produzindo, participando, e muitas vezes por falta de sensibilidade, até porque nós não temos uma política permanente de saúde no país. Essas coisas nós não podemos fazer a mesma coisa, nós estamos fazendo a mesma coisa com pequenas modificações. Agora, como é que você vai fazer isso se em 6 anos nós tivemos mais de 20 ministros da saúde? Neste governo já é o 3º ministro da saúde, que é interino, não se sabe se vai continuar ou não vai continuar. Aí por exemplo, sai o Denizar de lá, que estava comandando o processo muito bem. Recomeça tudo de novo. Então, nessas frentes parlamentares, nós não vamos permitir que as coisas recomecem. Nós temos que dar andamento. Tu falaste do projeto 3058, ele foi um projeto que praticamente estabilizou o sistema de saúde prestador no Brasil. Ele é oriundo da Lei 13.992, de minha autoria, que quando começou a pandemia, eu vi que nos hospitais, ambulatórios, laboratórios, clínicas e a paz não ia atingir as metas contratualizadas, não tinha como atingir, porque foram proibidos procedimentos eletivos, mandaram o paciente ficar em casa, diminuir os ônibus e o transporte urbano nas grandes cidades, nas médias cidades, as pessoas ficaram com medo de ir ao hospital. Só que um hospital, uma clínica, um laboratório, a PAI tem um custo fixo. E se esse custo fixo não for mantido, vai fechar. E onde o paciente vai ficar? Então, eu usou a lei com 2 parágrafos, e foi aprovado em 30 dias na Câmara Federal, no Senado, e sancionado pelo presidente Bolsonaro por 4 meses, que era o período previsto pela pandemia. Ela se prolongou. Fizemos, então, um trabalho para até dezembro continuar sendo pago pelo SUS, um dinheiro já orçamentado, isso é importante que se diga, dinheiro já orçamentado, não é dinheiro novo, mas tivemos que negociar e chegamos a um consenso com a NAS, com a NASENS, Ministério, ficamos o dia inteiro discutindo com o secretário Franco e conseguimos fazer, então, até setembro, o que satisfaz o sistema de saúde e o Ministério pode cumprir sem nenhum problema. Então, nós avançamos nesse problema, nesse tema. São leis com efetividade, com resultado próprio. Isso praticamente estabilizou mais de 2.000 instituições hospitalares no país. Por isso, a importância dessa lei. Agora, nós somos com outra lei, a 5413, que é para fazer a recuperação financeira desse sistema de saúde a nível nacional. É uma outra conversa para fazer o pagamento de serviços, de débitos federais, com prestação de serviços. Mas isso é para um outro momento. Vamos nos ater, então, à Frente Parlamentar de Doenças Graves, onde nós podemos avançar e avançar muito. Nós temos que fazer com que haja sensibilização
dos governos federais, municipais e estaduais, e com atividades como essa que nós estamos hoje aqui fazendo, trazendo profissionais que vão falar a respeito, vão conscientizar as pessoas da importância e a importância do cidadão participar num fórum permanente de discussão oficial, com o respaldo do Parlamento Federal, e ali nós somos ali realmente o representante, fizemos as vozes da comunidade bradamos em nome deles lá. Por isso, toda essa formação dessa noite foi com pessoas que realmente não poderiam fazer falta desse debate. Inicialmente, as minhas considerações são essas. Poderia falar mais tempo, vou voltar de novo aqui, vou ficar com vocês. Quero ouvi-los um pouco também, mas, de antemão, cumprimentar também a Vertex, que está conosco, através do André, pelas participações fundamentais. E eu quero escutá-los um pouco também, senão vocês me deixarem falar aqui, eu falo uma hora inteira. O político não para de falar. Parlamentar fala. Mas muito obrigado, excelentes as considerações, muito pertinentes, né? E é importante falar também dos projetos que o senhor atuou. Denizar Viana, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ex-secretário de Ciência e Tecnologia, o que você me conta sobre formulação de políticas especificamente para esse grupo de doenças que são muito importantes e que têm um impacto social e econômico muito alto no Brasil? Uma palavra, para mim é uma honra assistir você o dia inteiro hoje. Sempre muito bom ter conosco aqui, que é um parceiro fiel do INAF. Tem que ligar seu microfone, Denizar, por favor. Obrigado, professor Lindenberg. Boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar um grupo tão seleto quanto esse. Agradeço também ao suporte do INAF e queria, inicialmente, dirigir minhas palavras para o deputado Dr. Westphalen. Agradecer as palavras dele, dizer para ele que um elogio qualificado como o dele sempre é gratificante. E eu tenho, durante a minha passagem no Ministério, algumas lideranças como a sua liderança no Parlamento é muito destacada nos grandes temas de saúde, e eu tive o prazer de compartilhar, não só com o senhor, mas também com outros líderes da área de saúde que me mostraram a importância do Parlamento junto com o Ministério da Saúde para que a gente possa avançar nessas demandas de saúde. Eu estou convicto, deputado, de que hoje, principalmente para nós lidarmos com as terapias inovadoras que estão chegando, que mudam a história natural da doença em termos de morte e mortalidade, especificamente doenças respiratórias, nós temos que ser inovadores também nos nossos processos gerenciais do Ministério da Saúde. E aí começam os problemas, porque apesar de ter um corpo técnico de alta qualidade no Ministério da Saúde, pessoas comprometidas, nós temos hoje um modelo de gestão pública legalista, burocrático, difícil de se avançar. Qualquer tentativa de avanço, ela pega sempre nas questões legais. E esse é o primeiro ponto. Eu só vejo hoje, depois que eu saí do Ministério, voltei para a academia, me tornei um soldado dessa causa, deputado. Nós temos que, junto com o Parlamento, avançar nos projetos de lei que dê alguma capacidade do Executivo de avançar nas políticas públicas. Porque ele hoje está engessado. O gestor ele tem medo do órgão de controle, tanto interno quanto externo, porque existe todo um arcabouço que, muitas vezes, dependendo da titulagem, limita a ação do gestor. Então, existem condições hoje que não permitem que possa, sabendo que existem terapêuticas que fazem a diferença, que mostraram que podem mudar a história natural da doença, que nós temos que encontrar caminhos. E aqui eu me deparo com a primeira questão hoje objetiva. Nós temos um modelo do Sistema Único de Saúde, principalmente de aquisição de tecnologias, que é totalmente amarrado. Nós estamos chamando um modelo chamado upfront payment. Ele quer pagar tudo na entrada, não tem hoje mecanismos de lidar com flexibilidade que a própria indústria hoje sinaliza, está acontecendo na Europa inteira.
modelos para lidar com terapias gênicas, que vão ser modelos de amortização do pagamento, como se fizesse um parcelamento do pagamento. Vários países estão fazendo isso. O SUS não pode fazer isso, porque seu arcabouço jurídico não permite, ele tem que pagar tudo na frente. E muitas vezes isso vai inviabilizar o acesso da população a essas tecnologias. Então, há hoje inúmeras iniciativas de procurar formas de se dar acesso de maneira sustentável. Ninguém aqui é irresponsável de querer também que o SUS, de uma maneira totalmente acrítica, incorpore sem ver a viabilidade do médio e longo prazo. Mas, para que isso aconteça, é importante que a gente tenha ferramentas gerenciais que nos permitam isso. É o compartilhamento de risco, são modelos de amortização, são modelos que você minimamente tenha previsibilidade do que vai acontecer no futuro. E hoje, no modelo existente, nós temos muita dificuldade de avançar. E eu vejo o parlamento como um caminho em paralelo com o executivo para que a gente possa vencer isso. E são lideranças como a sua que vão nos permitir a gente avançar nesse sentido. Eu não tenho dúvida que hoje é a união da sociedade de uma maneira geral. A sociedade tem que estar unida. São as organizações de pacientes, são as sociedades médicas de especialidade, é o regulador, é o parlamento, é o executivo. Hoje, ou nós realmente, de uma maneira muito objetiva, e é um conceito até de saúde populacional, é essa coalizão. Nós não podemos, nós temos que olhar os determinantes de saúde, os resultados de saúde e de que forma nós podemos implementar políticas públicas que tragam melhores resultados para a população, mas de maneira sustentável. Eu conto muito com o parlamento, eu acho que essa é uma oportunidade, e o parlamento tem um protagonismo hoje na área de saúde. Tem mostrado caminhos para que a gente possa avançar e dar mais saúde para a população. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu estou muito sensibilizado sobre isso, porque, para mim, foi uma escola. Eu saí diferente do Ministério da Saúde. Foi a maior escola para mim, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Mas a gente sai com uma missão. Ou nós, ao identificarmos as fragilidades hoje da gestão, vamos buscar recursos e caminhos para poder vencer esses obstáculos, ou nós vamos continuar patinando para entrega na população. Temos hoje um SUS que precisa de mais financiamento, mas podemos melhorar a qualidade do gasto, podemos ser mais eficientes. E o caminho hoje é o parlamento, o caminho é ter lideranças como a sua para que a gente possa avançar nisso aí. Então, para mim, é uma oportunidade ímpar. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a composição de ter um grupo seleto e ter a sua presença, deputado, porque eu sei do quanto o senhor tem se empenhado para poder melhorar a qualidade de vida da população com doença pulmonar. Mais uma vez, muito obrigado, Lindeberg, por essa oportunidade. Eu que agradeço, Denis, a excelente colocação a sua, e quero dizer a vocês que a gente está agora numa live sobre a atuação do parlamento e da sociedade civil na formulação de políticas públicas. E agora eu passo a palavra para o representante de uma fundação muito importante, que eu tive o privilégio de estar nos primórdios dessa fundação, num programa que começou aqui de asma e rinite, né, de grandes pessoas, como o doutor Adelmir Machado, que é um grande colega, doutor Álvaro Cruz, que são daqui da Bahia. Eu passo a palavra para o doutor Rafael Stamack, que foi um médico muito importante na elaboração dos protocolos clínicos daí de São Paulo. Eu acredito que você esteja falando de São Paulo. Então, muito obrigado, Rafael, mais uma vez, né, de debater com você, e gostaria de ouvi-lo um pouquinho sobre a perspectiva dos médicos, especialmente da sua especialidade, pneumologia. Boa noite a todos, aos meus companheiros médicos que estão aí também, não é? Ao deputado que está nos liderando aí nessa frente parlamentar, mas também ao Denizar, o trabalho que ele tem feito aí na ciência e tecnologia. Eu estou muito contente de estar nesse grupo, e as palavras já colocadas aí pelo deputado e pelo Denizar na experiência da gestão
da saúde no Brasil com seus problemas, mas que afeta a todos. Eu tenho uma experiência anterior na área de saúde, também pública, fui secretário da saúde muito tempo, ajudei muitos secretários a constituir as políticas públicas iniciais do SUS. Eu já estou meio idoso, vamos dizer assim, de quase 30 anos atrás, na implantação do SUS no Brasil, na São Paulo especificamente, mas no Brasil. E depois, no tempo, me tornei um acadêmico, mas nunca perdi. Tem parte do meu coração e do meu cérebro dedicado à saúde e à implantação de saúde, das políticas públicas. É um assunto que é muito querido e que eu tenho certeza que, quando eu faço as minhas apresentações históricas como acadêmico, eu digo que a minha mais importante participação e de implementação de ações foi exatamente os protocolos que a gente liberou, eu liderei aqui em São Paulo, e depois se tornaram nacionais para o resto do Brasil, dentro das suas especificidades, né? Eu sou um pneumologista, ou seja, um pneumologista de formação, gosto muito da minha especialidade e sempre fui sempre muito incomodado com o fato de que as doenças respiratórias crônicas não são tão divulgadas e não tem dentro dos próprios do Ministério, das próprias secretarias de saúde, nesse tempo que eu trabalhei com isso, ou que eu estou envolvido com isso, elas são muito negligenciadas, como eu costumo dizer, não é? Não sei se é a dificuldade das doenças respiratórias, porque, afinal de contas, as doenças respiratórias são todas marcadas por sinais e sintomas muito clássicos e constantes, né? Que são a falta de ar, a tosse, a diminuição da saturação, da concentração de oxigênio, são todas muito comuns na sua expressão, e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender essas doenças respiratórias, como elas são, o que elas são, né? E são doenças de um impacto muito grande, sejam elas nas doenças de grande população, que acometem grande população, como você citou aí, da doença pulmonar obstrutiva crônica, como também a asma, que é uma das doenças de mais impacto no mundo inteiro. É muito grande o número de pessoas portadoras de asma no Brasil, não deixa de ser. E apesar de não serem doenças que matam muito, né, comparadas às doenças cardiovasculares, elas efetivamente ceifam vidas muito próximas, ou são capazes de colocar as pacientes em uma situação muito incapacitante, né? E diferente das outras doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, assim como o diabetes, né, para lembrar essas duas mais importantes, que são muito comuns nos nossos SUS, no SUS, né, nas pequenas cidades, inclusive as doenças respiratórias não têm essa expressão. E essa é a minha luta, né? Já desde sempre, desde 2012, eu assumi aí algumas ações com a Associação ProAr, não é? Como o Lindenberg falou aí, que é da Bahia. A Bia tem uma grande expressão na área respiratória com os nossos colegas aí já citados. E resolvi que nós deveríamos tentar trabalhar menos com os profissionais de saúde, que também têm, às vezes, muita dificuldade de entender essa diversidade da doença respiratória, né? E principalmente da doença respiratória crônica, e entendia que nós precisaríamos que a população mesmo, os pacientes, os seus familiares, deveriam ser melhor informados para, enfim, solicitar, não é, a melhor atendimento nessa área e acabar ou mitigar essa negligência que existe com as doenças respiratórias, né? Seja dos componentes que tratam a doença, seja da forma como ela é utilizada, que são dispositivos inalados, né? Lembrando que a minha contribuição como acadêmico foi exatamente criar ou dar espaço
para medicamentos que não existiam no Brasil na década de 90 do século passado, né? E eu tenho muito orgulho também de ter participado da inclusão de várias dessas medicações que não existiam no Brasil, né, na academia, especificamente no meu hospital, que me permite fazer esses protocolos. Então, a minha participação nessa frente é importante pela minha experiência, simplesmente, mas também pela necessidade de poder dialogar com as associações de pacientes. Eu tenho uma visão muito clara de que aquilo que já foi citado, mas essa união de forças para diminuir ou dirimir um pouco essa negligência que eu estou citando das doenças respiratórias crônicas, mas principalmente da participação dos pacientes que entendam a necessidade e também as restrições que nós temos nos nossos serviços de saúde, não é? E tenho voltado a minha ação como presidente da Fundação PROAR para trabalhar em conjunto com todos esses atores, como o Lindenberg falou aí no começo dessa live que nós estamos fazendo, mas principalmente com a parceria com as associações de portadores de doenças crônicas graves, né, das doenças respiratórias graves, que depende aí de muita implementação de tecnologias que não estão disponíveis no Brasil. Eu tenho um exemplo que eu costumo dizer, que o meu hospital implementou em 2007 uma tecnologia para a doença pulmonar obstrutiva crônica, a nosso pedido, dentro da especificação da necessidade de utilização desse medicamento, em 2007, que não foi incorporado, que não até agora, né, 13 anos depois, no SUS, que deveria ter sido implementado, né? Então, existe aí essa grande negligência, esse tempo perdido de medicações que não foram colocadas no SUS, que não foram introduzidas no SUS, o nosso grande sistema de saúde, e que prejudicam enormemente os pacientes, principalmente os pacientes mais graves. É verdade, Denizar, que nós temos muita dificuldade de introduzir essas medicações, o valor delas hoje são muito grandes, né? Difíceis de implementar em todo o Brasil de uma maneira uniforme. Então, nós precisamos, sim, de políticas públicas muito claras para definir os pacientes que vão realmente se beneficiar dessas doenças e escolhendo os pacientes certos, avaliados por centros de referência, ou centros de melhor atendimento ao paciente, e termos a atualização e o segmento daquilo que nós achamos que é ou entendemos que sejam essas políticas, por exemplo, colocadas na forma de protocolos clínicos e diretrizes de tratamento aí. É fato que as doenças respiratórias não dependem somente das medicações, não é? Ela depende também desse processo educacional difícil que eu citei anteriormente. Mas ter as medicações para a população específica e que ela entenda a importância da gente incluir essas medicações é o que nós queremos com essa frente aí. E a frente representa, então, uma força, né, e levar para o parlamento essa discussão e poder, então, levar adiante para as secretarias municipais, estaduais e para o Ministério, que nós tenhamos, então, diretrizes mais claras, mais abrangentes, que possam cobrir com o tempo as necessidades dos pacientes, especificamente, em protocolos mais abertos. E acho, Denizar, até vou fazer essa colocação, que nós precisamos de mais organização das nossas políticas públicas. Nós precisamos de um ente entre o Ministério da Saúde, ou seja, um ente do Executivo e do Parlamento. Nós precisamos de um órgão técnico, como os institutos de saúde da Europa, por exemplo, que fazem a inclusão, né, através de uma grande divulgação e ação de atores, como nós estamos aqui, dessas necessidades que vão sendo, então,
incluídas com um respaldo de institutos de saúde que poderiam dizer, olha, no Brasil a gente vai tratar asma desse jeito, não importa se é o SUS, se é no serviço privado, e em todos os lugares do Brasil, de acordo com as nossas especificidades de um país continental. Então, eu estou aqui para trabalhar, para ajudar. A Fundação ProAr tem como objetivo a formulação de políticas públicas, em primeiro lugar, né? E o entrosamento com toda a sociedade, sempre nos baseando em ciência, que é a história que nos traz de todas as pessoas que hoje são membros da Fundação ProAr. Muito obrigado pelo espaço, Lindenberg. Muito obrigado, Rafael. O ProAr certamente vem contribuindo e certamente contribuirá muito mais na formulação de políticas públicas. Estamos aqui com um debate importante na live de hoje, que é a formulação de políticas públicas. Tanto temos aqui um deputado federal, doutor Pedro Westphalen, médico de formação, representantes da indústria farmacêutica, André Bertolucci Vicente, da Vertex Farmacêutica. E agora vamos passar a palavra para Gustavo Sanmartin, que é presidente da Associação de Crônicos do Dia a Dia. Gustavo, ele teve um papel importante numa doença que não é pulmonar, mas certamente contribuiu muito, né, na formulação de políticas públicas para o tratamento da esclerose múltipla e também decidiu ajudar nessa área tão importante. Eu tive aqui como diretor 8 anos, Gustavo, e nunca vi uma associação de pacientes para doenças respiratórias. Não sei se é porque a doença respiratória ela tem um padrão intermitente, né? Apesar de ser uma doença crônica, mas eu queria saber de você como uma associação, pela sua experiência tanto na área de esclerose múltipla, mas sobretudo agora nas doenças respiratórias, como uma associação, como uma sociedade civil organizada, porque o público-alvo são os pacientes, né? A população. Então, sua participação é muito importante nesse tipo de formulação. Eu queria que você colocasse aqui para a gente, na sua perspectiva, o que nós podemos fazer para que essas políticas públicas elas sejam, sobretudo, efetivas, né? Que elas funcionem, né? Muito mais do que eficiência, ela tem que ser eficaz no propósito que ela se faz. Boa noite, Lindenberg. Você sempre amarrando minha cabeça, né? Já tinha aqui feito toda uma linha de raciocínio, aí você faz uma pergunta que eu vou tentar casar aqui com tudo e fazer ficar bom. Mas eu queria agradecer sempre a sua moderação, a gente tem se encontrado bastante, agradecer ao INAF por mais uma oportunidade de a gente representar a sociedade civil. Agradecer a presença da sociedade médica, representada aqui pelo Rafael, um grande amigo, a presença da indústria, que é importante estar nessa discussão também, Denizar, que representa a academia e também toda a experiência recente na gestão, em saúde. E o deputado Pedro, um cumprimento muito especial, porque, e aí eu começo respondendo a sua provocação, Lindenberg, acho que pegando um pouco a temática sugerida para essa live, a presença do deputado mobilizando diferentes atores é uma das grandes contribuições para a proposição de políticas públicas na sociedade. A mobilização que um parlamentar consegue exercer de diferentes atores, ela favorece o diálogo, que num momento como esse que a gente vive, tão importante é o diálogo, né? Eu queria trazer um pouco da fala do Denizar e fazer um contexto, Lindenberg, para também reforçar a importância daquilo que o deputado Pedro vem fazendo com maestria, que é uma articulação de um coletivo, né, pela saúde. Então, assim, não posso deixar de citar o Conselho Nacional de Saúde, a instituição que eu fundei, a primeira que você citou, Amigos Múltiplos pela Esclerose, tem lá a sua representação, tem uma cadeira ali, e uma das grandes bandeiras do Conselho Nacional de Saúde é a gente melhorar o próprio financiamento do SUS, né? Hoje a gente tem aí a questão da Emenda Constitucional 95, que é um impeditivo para a gente, dentro desse contexto
de horizonte tecnológico, de terapias gênicas, de novos tratamentos, e aí o Dr. Rafael já trouxe tratamentos com custos elevados. Recentemente a gente acabou de aprovar o remédio mais caro do mundo. Enfim, a gente, com melhora de diagnósticos e tudo isso chegando, a gente precisa começar a falar de capacidade de pagamento, né? E como que isso vai acontecer de uma forma assim a gente quebrar os sistemas, né? E quando eu digo sistemas, eu gostaria de falar um sistema só. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda segmenta isso como se houvesse um sistema público e um privado, como se, no final das contas, a gente não fosse um sistema único de saúde. A presença do deputado Pedro, ela me remete muito à importância do que hoje é uma dinâmica de proposição de políticas públicas, né? Muitas vezes, a política pública ela funciona da intersecção de priorização de temáticas e agendas individuais, mas não necessariamente essas temáticas e agendas individuais elas respeitam um critério, porque justamente faltam critérios para a gente estabelecer o que de fato é mais urgente, né? Infelizmente no Brasil, e quando a gente olha para a saúde, tanta coisa é urgente. Quando a gente olha, e eu como um representante de Conselho Nacional de Saúde, e em algum momento, e aí também respondendo a sua provocação, Lindenberg, não me fazia mais sentido promover políticas públicas só para esclerose múltipla, porque eu percebi que quanto melhor a gente faz uma política pública para uma patologia, mais desigualdade eu crio para outras que talvez estejam nessa fila aí, tentando aumentar acesso, tentando garantir a sua fatia do bolo. Quando a gente olha para a importância do que o deputado Pedro está propondo, é justamente o que me fez abraçar causas como a respiratória em geral, que a causa principal deixa de ser uma patologia específica e passa a ser saúde. No caso, passa a ser um coletivo de patologias e não necessariamente uma. Aqui a gente está segmentando por doenças respiratórias que são super importantes, né? Até pouco tempo atrás, o Dr. Rafael está aí, a gente tratava a asma e ainda trata a asma com corticoide lá no pronto atendimento, e aí o paciente toma o corticoide e volta para casa e morre. 7 pessoas morrem todos os dias assim, porque eles não têm uma atenção primária que hoje tem o suporte necessário para enxergar o tratamento de uma doença respiratória que é grave da forma correta, porque muitas vezes o corticoide ele já ameniza a ponto de liberar ali a demanda. Então, quando o deputado propõe uma frente parlamentar para discutir essas causas respiratórias, ele faz com que a gente passe a discutir a saúde, passe a discutir o coletivo. A frente parlamentar, ela faz isso, né? Ela propicia o diálogo, ela coloca o Denizar, o Rafael Stelmach, o André representando a indústria, o próprio parlamentar aqui, o Lindenberg, todo mundo conversando, o paciente conversando, e para que a gente construa algo, para que a gente eduque, para que a gente proponha algo. Isso é o que eu gostaria de deixar como uma menção super positiva, essa iniciativa do deputado Pedro, do quanto a frente parlamentar para doenças respiratórias graves pode ajudar, e aí focando um pouco para esse espectro de doenças respiratórias que por muito tempo foram marginalizadas aí das melhores condições de tratamento, porque muitas vezes algumas intervenções como o próprio corticoide, naquele momento elas podem ajudar, mas depois tem outras implicações, e o Rafael disse muito bem, acho que o que a gente quer aqui é criar um contexto onde a gente trate muito bem, ao menor custo possível, aquele paciente que a gente consegue manter controlado, para poder segmentar aquele paciente que de fato demanda aquele tratamento de maior custo, de um custo mais elevado, e aí sim conseguir fazer isso para a maior população, para a maior parte das pessoas que são impactadas com asma, DPOC, fibrose cística, hipertensão pulmonar. Então, deputado, cumprimento a todos aqui que estão presentes na sua figura, falando que eu, como representante da sociedade civil, fico muito feliz dessa iniciativa. É isso, Lindenberg, por enquanto é isso. Valeu, muito obrigado. Excelente contribuição. Acho que você tem um papel muito atuante, Gustavo, e muito importante, porque qualifica o debate e, evidentemente, tem uma perspectiva, né, não só como uma associação, mas também trouxe, muito bem lembrado, o Conselho Nacional de Saúde, que tem um papel fundamental. E agora vamos para o nosso último membro da noite. Os últimos serão os primeiros, né? Grande André,
André, a indústria farmacêutica ela tem hoje mudado muito o papel dela na atuação, né? Hoje, o próprio sistema de saúde ele criou um arcabouço jurídico que, de certa forma, permitiu, deu uma oportunidade que há muito tempo atrás eu não via. Hoje, um profissional da área da indústria entrar no mercado e, especificamente, ter interação com o SUS, ele tem que conhecer muito bem o SUS, né? Qual o papel da indústria farmacêutica na formulação de políticas, já que a indústria traz inovações, muitas vezes inovações disruptivas, que são fundamentais. A gente está vendo o papel fundamental que a indústria tem na corrida aí para as vacinas contra o Covid-19 e, evidentemente, para esse grupo de doenças que a gente está discutindo aqui, doenças pulmonares, a indústria também tem um papel fundamental, né, de trazer tecnologias que são cada vez mais efetivas e que têm um papel fundamental pelo menos na redução, no enlentecimento da doença, né, na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Então, queria lhe ouvir como a indústria, né, e você que representa uma indústria, não é muito conhecida no Brasil, mas é uma indústria que tem um papel importante nessa área específica de doenças respiratórias. Queria que você colocasse a perspectiva da indústria nesse contexto de formulação de políticas públicas aqui no Brasil. Bom, Lindenberg, antes de mais nada... Obrigado pela presença, é uma honra. Já conheço você de outras praias, né? De outras indústrias, mas sempre atuante, muito, né, atuante nessa área pública, especificamente na área respiratória. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza do convite aí, Lindenberg, é uma satisfação poder compartilhar essa mesa de discussão com referências aqui, tá bom? Falando de referências e políticas públicas de saúde, Lindenberg, eu tive a oportunidade de trabalhar com o deputado Pedro Westphalen na criação da Frente Parlamentar de Imunização, uma grande referência nesse embate, nessa necessidade iminente de evolução do SUS. Então, meus cumprimentos aqui, deputado Pedro, o senhor é uma grande referência para a gente lá no Parlamento e é uma satisfação poder encontrá-lo aqui, tá? Falando ainda de política pública de saúde, não dá para deixar passar em branco o nosso professor, doutor Denizar. Trabalhei com o Denizar em políticas públicas de saúde, não vou falar o ano, Denizar, mas num passado recente, né? Para trabalharmos com urgência, emergência. Hoje, felizmente, Lindenberg, nós temos aí, acho que milhões de pessoas sendo beneficiadas com uma política pública bem estruturada, no caso de urgência e emergência, para o tratamento de infarto e AVC. Naquela época, né, Denizar, nós falávamos muito de telemedicina. Hoje está quase que normalizado, né, Denizar? Mas num passado recente, aquilo era uma utopia. Doutor Denizar representando a universidade, eu trabalhando na indústria, tivemos a oportunidade de implementar esse projeto inovador num passado bastante recente. 2009, vai, Denizar, vou logo falar o ano, vai, já passou. Então, o doutor Denizar é uma grande referência. Doutor Rafael também, trabalhei muito com ele na formulação de políticas públicas de saúde aqui no estado de São Paulo, um grande líder no tratamento de DPOC, asma e outras doenças pulmonares. Então, doutor Rafael, fica aqui o meu cumprimento ao senhor por todo o seu histórico aqui na pneumologia. E o nosso professor Gustavo também, tive a oportunidade de trabalhar com ele em causas, né, para doenças neurológicas, especificamente esclerose múltipla, uma grande referência. Então, nós estamos todos aqui muito bem conectados, né? Então, falando de política pública de saúde, Denizar e Lindenberg, nós estamos diante de um grande desafio, que é a gestão do SUS. O doutor Denizar nos trouxe essa necessidade iminente de evolução das terapias, a necessidade de gestão. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que teve a coragem de colocar na sua Carta Magna que saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. A partir daí, todas as políticas públicas de saúde foram baseadas no artigo 96 da nossa Constituição. O SUS foi montado a partir da Lei 80 de 1990. Então, tudo isso nós estamos acompanhando. E eu queria dizer, Lindenberg, que para ser uma política pública de saúde, tem que ser uma política de Estado.
política de governo, o governo ele é transitório, ele tem ideologia, ele passa. Quando é uma política de Estado, a política ela é perene. E aí o Brasil, todo mundo aqui já sabe, é referência para algumas políticas públicas de saúde. Programa Nacional de Imunização, que o deputado Pedro lidera com tanta maestria no Congresso, é uma referência internacional. Transplante de órgãos, urgência e emergência, né, Denizar? O SAMU, nós podemos falar que temos uma estrutura bem interessante aqui. Então, quando o governo quer fazer, Lindenberg, uma política de saúde bem estruturada, ele faz e faz com maestria. Alguns protocolos regionais de DPOC, o estado de São Paulo, a Bahia, né, Lindenberg, você foi um dos líderes e implementou de uma forma bastante interessante. Então, sem demagogia nenhuma, todos esses atores que estão aqui representados hoje, existe essa necessidade eminente de trabalharmos juntos nesse contexto, porque é um desafio colossal. E aí a pergunta que nos vem sempre, né, a todos que estão participando aqui é: será que falta recursos para o SUS? Ou será que falta gestão para o SUS? Ou então, faltam os dois? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer, né? Então, essa frente parlamentar, Lindenberg, que o deputado Pedro tem liderado lá no parlamento, de doenças pulmonares, vai ser uma abertura assim ímpar. É um fórum permanente de discussão de um assunto tão importante para a sociedade, para a formulação, para o debate de políticas públicas de saúde. E a indústria, Lindenberg, está inserida nesse contexto. Nós não podemos pensar em uma política pública sem a indústria, seja de medicamento, de device, do que for. Precisamos nos colocar todos juntos. É o que exatamente o exercício, meus amigos, que estamos fazendo aqui hoje. O paciente, a academia, o parlamento, a indústria, todos conectados. Porque senão o desafio ele é colossal. Se nós não atuarmos juntos, sem demagogia nenhuma, sem ideologia nenhuma, a gente vai ficar patinando. Então, o desafio ele é muito grande. Então, a indústria pode participar de uma forma interessante, Lindenberg, oferecendo informações científicas de forma robusta, pensando diferente. Eu citei o exemplo aqui no passado com o Dr. Denizar, projeto de telemedicina. Hoje, a indústria que eu represento, Lindenberg, tem um projeto bastante interessante para o tratamento da fibrose cística. O Dr. Rafael sabe muito bem disso. Hoje, doença rara é um outro problema seríssimo, né? Quando nós olhamos para doenças raras, o Dr. Denizar falou de uma palavrinha que é quase mágica, que é a previsibilidade. Então, nós temos que pensar nisso. A indústria que eu represento hoje tem um projeto que oferece uma previsibilidade diferenciada para o governo por uma possível tomada de decisão. Fibrose cística faz parte hoje do programa de triagem neonatal. Fibrose cística tem um PCDT, bem ou mal, existe um PCDT, precisa ser atualizado. Os pacientes são tratados no centro de referência. Existe um registro brasileiro para a fibrose cística. A empresa que eu trabalho hoje ajudou a academia na formulação desse registro. A empresa também que eu represento ofereceu o teste de genotipagem, ou seja, a iniciativa privada, junto com o setor público, com o paciente e a academia, todos juntos oferecendo um projeto que dê previsibilidade a uma tomada de decisão. Tá? Então, a política de Estado ela precisa colocar todos esses atores, Lindenberg, de uma forma homogênea. Existem arestas, existem interesses, existem um monte de coisa para todos os lados, e não somente de um lado. Então, esse fórum que o deputado Pedro vai liderar lá na Câmara, né, deputado Pedro, vai ser muito importante para o debate permanente, para que o Executivo, o Legislativo e todos os atores estejam representados. Muito bem, muito obrigado aí pelas colocações. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa live, né? A gente teve uma exposição, na realidade, aqui muito importante dessa interação que André colocou agora. E eu queria deixar 1 minuto para cada um de vocês para as considerações finais, mas para o nosso deputado aqui, que é o líder dessa frente parlamentar, eu queria fazer uma pergunta, doutor Pedro. A frente parlamentar, quais são? Ela é multipartidária, ela envolve quanto tempo ela dura? Né? Do ponto de vista prático, o senhor
é líder aqui em várias frentes parlamentares dessas, tem uma experiência muito grande no parlamento. Qual é a duração de uma frente dessa e que tipo de composição ela tem? E quanto tempo ela leva para ser implementada? Eu acho que é uma importante informação para quem nos assiste e aproveito para o senhor fazer as suas considerações finais e a gente seguir o rito aqui para cada um dos colaboradores. Obrigado, Lindenberg. Na realidade, nós precisamos ter umas pré-formalidades para poder formar a frente parlamentar. Nós precisamos de 198 assinaturas, né? Ela é pluripartidária. No tema saúde, nós não podemos fazer com que as questões partidárias elas influenciem, nós temos que compreender e fazer das diferenças existentes ideológicas um aprendizado para não um motivo de briga, mas sim de crescimento em busca do bem comum. Acho que essa é a fundamental e princípio, a função de nós convivermos com as diferenças, né? Eu não posso crer que essas pessoas que têm ideologia diferente da minha não pensem diferente, mas tem que pegar o que tem de positivo, e todos têm positivo. Eu não acredito que alguém faça política não pensando no bem. Não pode, porque é uma exposição permanente, a exposição da família, e tem que valer a pena. Alguns temas, algumas questões por aqui introduzidas, eu acho de fundamental importância, fazer um pequeno parênteses. Burocracia. Burocracia é um dos males do nosso país, é um dos entraves do país. Saúde se faz com 4 pilares basilares: acesso do paciente, a qualidade desse acesso, a gestão e o financiamento. Nós temos no Brasil o Sistema Único de Saúde, que aí foi abordado pelo Gustavo. A saúde é o todo, o SUS é todo, é a saúde suplementar, é o Sistema Único de Saúde que tem o exército de agências de saúde, é o posto de saúde, é o UBS. Essa composição que nós temos aqui no Brasil é fundamental, mas nós temos um problema burocrático que nos impede muitas vezes de fazer avançar. E a frente parlamentar justamente era para entrar nesse sistema também e fazer funcionar. Será que falta dinheiro no SUS realmente? Ou ele é mal aplicado? Na verdade, quanto falta? Nós temos no mundo, essa pandemia nos mostrou coisas espetaculares, como nós investimos pouco em ciência e tecnologia, como se investe pouco, principalmente da parte governamental, quando a indústria investe até 17% em pesquisa, e os governos não fazem esse investimento. Alguns países, Israel faz investimento praticamente 4% do PIB, e é extremamente avançada. Nós aqui no Brasil fizemos muito pouco. Então, essas questões têm que ser permanentemente discutidas. Então, a frente parlamentar não tem tempo para desfazer, não é um grupo de trabalho, a frente parlamentar ela é permanente, né? Todos os atores aqui fossem muito felizes em botar o usuário, o paciente que expressa a sua necessidade, colocar a indústria no meio, o médico e a academia junto. E a parte política, que é fundamental para poder botar todos esses atores na mesa e começarmos pelo que nos aproxima, que é o paciente. E é por ele que todos nós estamos aqui hoje, numa sexta-feira, e eu com os filmes de vocês em camiseta aí, eu encasacado aqui no sul, num frio danado, né? Mas com muito prazer de poder tratar de tema tão importante e ter esse instrumento, que é um instrumento permanente. E o André falou muito bem, é um instrumento permanente onde todos os atores estão ali para podermos fazer realmente a construção de políticas públicas permanentes, não de governo, mas de Estado. E te digo, conseguimos avançar bastante. Eu entrei na vida pública em 2002, porque nós tínhamos naquele estado o sistema de saúde previdenciário do IP quebrado. Entrei com essa função e conseguimos avançar. E depois fiz carreira política, já estou há 20 anos, e vejo que nós conseguimos avançar muito quando se tem boas intenções, quando se consegue extrair e valorizar as ideias das mais diversas vertentes políticas em função do bem, do motivo maior que é o brasileiro em si. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer muito grande e vamos conviver muito, e quero dizer que vocês realmente do INAF estão fazendo
nessa noite, uma função social das mais relevantes, que é nos colocar em comunicação com a comunidade brasileira toda. Forte abraço e continuo aqui aprendendo um pouco mais com a fala de cada um nas suas considerações finais. Muito obrigado, deputado. Para mim é uma honra muito grande recebê-lo e, principalmente, saber do papel e do trabalho que o senhor vem desenvolvendo no parlamento. Isso é muito importante. A política hoje está muito massacrada assim, pela mídia, pela toda essa tecnologia que também informa e desinforma, mas o papel da política é inegavelmente anterior ao papel da técnica e o papel da economia. Então, a política, na minha opinião, é exatamente isso aqui, a gente gerir os conflitos e trazer o consenso, sobretudo, na maior parte das ações que a gente tem. Doutor Denizar, suas considerações finais, já quero agradecer também mais uma participação especial. Muito obrigado também pela presença e ao deputado Idem, né? E a Felipe, que é o assessor, que nos conectou rapidamente, teve um papel fundamental. Denizar, com você. Professor Lindenberg, obrigado pela oportunidade. As grandes mudanças das sociedades, elas se dão pelas revoluções ou as grandes guerras. Nós estamos vivendo o maior desafio da saúde pública desse século, com repercussões enormes na economia, e isso é mundial. É a hora da mudança. A sociedade está disposta, diante do que está acontecendo, de procurar caminhos, de procurar mudança. E nós temos que tocar exatamente num ponto que hoje é crucial para a sociedade brasileira: a desigualdade. A desigualdade se expressa na saúde, desigualdade de acesso, desigualdade de ter um cuidado melhor da saúde. Nós temos que discutir questões de financiamento, que passam por ter um modelo de tributação mais justo, porque hoje ele é regressivo, ele penaliza aquele que é o assalariado. Nós temos que ter um modelo que, de alguma forma, consiga transferir mais renda para as ações sociais, para o SUS, que é a maior política de inclusão social desse país. Nós temos que buscar isso. Temos que discutir renúncia fiscal. Temos que discutir essas questões que são hoje sensíveis para a classe média, mas que nós temos que avançar para encontrar melhores recursos para o SUS. E pelo lado da qualidade do gasto, da eficiência, encontrar caminhos, e daí a necessidade de ter o parlamento junto, para que a gente torne a máquina pública mais eficiente e dê mais retorno para a sociedade. Muito obrigado pela sua oportunidade. Muito obrigado, doutor Denizar Viana. Rafael Stamack. Em primeiro lugar, muito obrigado também. Ligue seu microfone, por favor. Bom, Lindenberg, a todos, muito obrigado. Obrigado ao INAF, você que lidera o INAF. Nós temos uma história comum, estamos nos acompanhando, então sempre é muito interessante estarmos juntos e debatermos, acho que é muito interessante. Eu sou um homem da medicina, um médico que adora trabalhar com não médicos, com farmacêuticos em particular. Eu tenho uma formação em pneumologia na minha academia para farmacêuticos, e assim sucessivamente. Então, é muito importante estarmos juntos aqui. E eu queria dizer, complementando um pouco o que o Denizar falou, palavras que eu concordo totalmente, nós falamos aí de uma população do Brasil de aproximadamente 25% da população, né? Aproximadamente 50 milhões, ou quase 60 milhões de pessoas no Brasil são portadoras de doenças respiratórias de muitas naturezas, mas algumas delas mais graves, outras não, mas de grande impacto. E elas não têm, na minha visão, como eu disse, a representação como deveriam estar nas políticas públicas. Eu concordo totalmente com você, Lindenberg, e apoiando aí a ação ao deputado Pedro Westphalen, meu agradecimento, e escutei hoje os grandes agradecimentos que lhe são merecidos, pelo que eu entendo, que não se faz política pública sem política, não é isso? Sem políticos. Então, nós precisamos misturar as nossas características técnicas, como a minha particular, militando politicamente naquilo que a gente acredita. Então, eu acho que esse é um espaço dado, digital ou não, né? Espero que seja presencial no futuro próximo, é muito mais agradável estar presente com todos no debate. E
entendo que nós podemos avançar muito, sim, lembrando e complementando aí o Denizar, a necessidade da saúde, a avaliação que a população brasileira e mundial também, com um pouco de inveja nossa, tem em relação ao nosso sistema, precisa ser valorizada. Em todas as enquetes que nós temos em relação às necessidades e às políticas públicas, saúde e educação estão sempre na frente, sempre de todas as enquetes possíveis. E nós precisamos, então, fazer a política para que os recursos ou as modificações da gestão sejam realizadas, né? Implementando e dando espaço para todas as novas tecnologias para as pessoas que assim a merecem. Muito obrigado, boa noite e contem comigo. Muito obrigado, Rafael. Bem, chegamos agora ao nosso representante dos pacientes, Gustavo Samartim, presidente da Associação de Crônicos do Dia a Dia. Seus comentários finais, Gustavo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Lindenberg, mais uma vez. Lindenberg de cenário novo aí, de sexta-feira. Hoje à tarde, Lindenberg, participei de uma discussão aprendendo um pouco com o NICE, como que ele fez para envolver pacientes nas tomadas de decisão, nas discussões de decisão de avaliação de tecnologias em saúde. Eu escutei uma moça chamada Victoria Thomas e contou um pouquinho que, na verdade, o NICE nasceu com esse dever de envolver o paciente desde o começo. Essa era uma necessidade lá em 89, e eles começaram a estruturar um modelo que escutasse o paciente. E ela comentou que, quando olha para a história do desenvolvimento de como a participação social foi absorvida, ela fala que teve muita resistência, porque no começo não se enxergava, de fato, valor na participação do paciente, e que, aos poucos, isso foi mudando. Então, eu encerro esse nosso encontro de sexta-feira muito feliz por fazer, primeiro, parte dessa discussão, segundo, sentir que, de fato, a nossa fala representando pacientes agrega de alguma forma, porque, do outro lado, tem alguém querendo escutar. E eu acho que esse diálogo ele é muito importante para que a gente possa propor políticas públicas, enfim, com bastante equilíbrio para a nossa sociedade. Então, fica o meu agradecimento aí. E eu, como uma pessoa que fundou já não uma, mas 2 associações de pacientes, sou um eterno otimista. Eu acho que há de chegar o momento que a gente vai, de fato, enxergar o valor desse diálogo e dessa escuta também do paciente, tão importante nesse processo. Um bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Eu concordo plenamente com você, porque quem tem um certo tempo no SUS sabe que isso houve uma evolução fantástica. Eu quero só dizer que a Conitec foi uma das coisas mais importantes criadas pelo parlamento, evidentemente, pelo governo brasileiro, e os frutos estão aqui. A gente precisa aperfeiçoar o SUS, melhorar o SUS, defender o SUS, sobretudo. Essa pandemia mostrou isso aqui ao vivo todos os dias, né? A necessidade da indústria dar resposta rápida ao fornecimento de equipamentos. Evidentemente, tivemos muitos problemas, mas mostrou que a interação do sistema ela se fez necessária quando se precisou. E eu quero finalizar aqui um representante da indústria, André Bertolucci. Eu gosto mais do seu nome Bertolucci do que Vicente, por isso que hoje eu estou tirando onda, colocando o seu sobrenome italiano, mas para dizer que é muito importante o papel da indústria, né, nessa cadeia que o deputado citou muito bem aí, e que a gente precisa também, né, e o que o SUS precisa é exatamente o aperfeiçoamento da gestão que ele tem, e evidentemente que a indústria faz parte disso. André, seus comentários finais. Desculpa, muito bom. Estamos já no happy hour, né? Já entra o vinho.
Verdade. O Lindenberg, é muito bom encerrar aqui os debates, porque a gente vai pegando aqui as principais falas de cada um, né? E eu queria encerrar mais ou menos na linha do Gustavo, pegando palavras do Denizar, do Rafael e do deputado também, tá? Eu queria encerrar aqui fazendo um pedido a quem está nos ouvindo agora ou mais tarde, tá? Nós precisamos evoluir com relação à Conitec. Eu assino embaixo no que você falou, professor Lindenberg. Conitec veio para fazer uma revolução para uma tomada de decisão para a gestão pública de saúde no Brasil. Lá em 2011, com a lei do nosso parlamento 12.401, veio causar uma revolução super importante, mas precisa ser atualizado o processo. O processo de ouvir a sociedade civil, Lindenberg, não sei se todos aqui vão concordar, precisa evoluir. É inadmissível deixar um tempo de 20 minutos para as pessoas apresentarem para uma plenária dos 13, né, para uma tomada de decisão. É inadmissível que somente naquele momento é que vai se tomar uma decisão para a incorporação, ou para uma atualização, ou para uma exclusão de processos no SUS. Esse prazo, Lindenberg, o Denizar passou por lá, ele sabe muito bem do que eu estou falando, isso é uma discussão muito importante na sociedade como um todo. Ele precisa evoluir. A associação de paciente precisa ser ouvido com mais tempo. Tem lá o tempo da contribuição pública? Tem, só que somente a contribuição formal no papel, website, não é suficiente. Precisamos uma interlocução, precisamos de um tempo maior para uma tomada de decisão. E não somente aquele momento decisivo para a apresentação da plenária da Conitec. Esse tempo para essa tomada precisa ser alargado. É inadmissível falar que somente naqueles minutos preciosos, essas 13 pessoas, essas 13 instituições tomarão uma decisão que pode impactar milhões e milhões de pessoas. Essa discussão precisa voltar e ser amadurecida, e não somente naquele momento, naquele rito processual, vai se tomar uma decisão que pode salvar milhões de vidas ou não. Então, fica aqui o meu pedido, o deputado lá no parlamento pode nos ajudar nesse processo de evolução. Aqui eu quero reforçar de novo, Lindenberg, a Conitec veio para realmente revolucionar uma tomada de decisão. Foi fundamental, decisiva, mas precisamos evoluir nesse rito processual. A indústria precisa ser melhor ouvida, o paciente, a academia, e não somente naquele momento precioso, toma-se uma decisão e cumpra-se. Precisamos de mais tempo para amadurecer essa discussão. Muito bem, muito obrigado. Acho que, como todo o SUS, temos pontos... Só uma palavrinha aqui no final, para concordar em gênero, grau e número com a última colocação, porque realmente nós temos que destravar o país. A Conitec ela tem uma função extraordinária, mas ela precisa se agilizar, se modernizar e avançar. Ali estão todos os atores que precisam opinar, mas realmente é uma das travas que nós temos que fazer avançar. Obrigado. Muito bem. Bem, chegamos ao fim, né? Eu agradeço a presença de todos vocês. Foi espetacular aqui o debate, a exposição, e acho que cumprimos o objetivo da noite de sexta-feira, né? Recheada de ideias e de, evidentemente, solicitações que a gente tem um SUS melhor. Concordo plenamente, o SUS está para ser aperfeiçoado e nosso papel é esse aqui, de fazer as críticas no sentido de fortalecer o sistema e torná-lo sustentável para todos. Me despeço e passo a palavra. Agradeço a vocês que estão agora no Facebook até esse horário, 9h da sexta-feira, e a vocês que estão aqui nos acompanhando no Zoom, a presença de cada um. Muito obrigado, do fundo do coração, e até a próxima semana. Victória, com você. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live INAF com sucesso.
Agradecemos a todos que participaram desse nosso webinar. Mais de 1.800 pessoas alcançadas participaram não apenas assistindo, mas também com comentários, com perguntas, tanto pelo Zoom como pelo Facebook. Obrigada ao pessoal do Facebook que engajou altamente nessa live esta noite. Agradecemos ao deputado federal Pedro Westphalen, ao professor Dr. Rafael Stelmach, a Dr. Gustavo Sanmartin, a André Bortolucci Vicente e a doutora Denise Aviana pela noite magnífica e as falas também. Obrigada, professor Lindenberg, por moderar esta conversa conosco, viu? E esta live continuará disponível no Facebook e sua gravação ficará disponível no nosso YouTube. Também estamos presentes no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e no Spotify. Acesse naf.org.br para conhecer nossas iniciativas e ver edições anteriores de nossos debates, além de ver como você pode participar de debates e diálogos com líderes globais em saúde através de nossos eventos científicos, como o Fórum Brasileiro de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, que será totalmente online. Também, nossa audiência poderá publicar e divulgar seus trabalhos, pesquisas e relatos de experiências, artigos de opinião em nosso Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, uma revista científica aberta para compartilhamento de pesquisas e experiências. É só acessar jaf.org.br. Bom, pessoal, continue acompanhando nossos canais de comunicação, se inscreva em nossas newsletters, participe de nossos debates e saiba das ações promovidas pelo INAF. Obrigada a todos e muito boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado aí, André, Denizar, Gustavo. Tchau, pessoal.